Olá, sejam muito bem-vindos à aula 12 do curso Espiritualidade no Dia a Dia. E nessa aula 12 falaremos sobre a espiritualidade aplicada no dia a dia dos relacionamentos de família e nos relacionamentos íntimos. Tá? Então, falamos nas últimas aulas da espiritualidade aplicada no lado pessoal, no lado profissional, no mental, no social, no espiritual. É importante dizer que os relacionamentos se encaixam no lado social, né, no campo social da vida, mas os relacionamentos são pontes também entre todos os campos. E vamos falar bastante sobre isso nesta aula de hoje. E dada a importância do tema relacionamentos, dividimos, né, esse tema em duas aulas. Então, nessa aula, falaremos sobre os relacionamentos familiares e íntimos, e na aula 13 falaremos de outros tipos de relacionamentos. Tá ok? Então, os tópicos desta aula serão a importância dos relacionamentos para a espiritualidade, os tipos de relacionamento, o relacionamento familiar e o relacionamento íntimo. E no final faremos uma atividade que engloba todos esses pontos que falaremos hoje. Tá? Então, começando sobre a importância dos relacionamentos para a espiritualidade. Então, falamos ao longo do curso a respeito dessa importância dos relacionamentos, mas agora vamos aprofundar essa visão. Tá? Então, fazendo aqui uma retomada bem resumida sobre o que falamos até agora no curso. Falamos sobre as 4 chaves: o amor, a inteligência emocional, acreditar e o autoconhecimento. Falamos sobre o conceito de FPP, frequência, paciência e persistência. Falamos sobre a espiritualidade aplicada nos lados, né, nos campos da vida pessoal, profissional, mental, social e espiritual. E falamos sobre como interligar estes campos formando a estrela, que é o conceito que gostamos de trabalhar. Mas qual a maneira mais simples de interligar esses pontos, esses campos, para formar a estrela? Qual a maneira de colocar em prática o que aprendeu sobre si mesmo com seu autoconhecimento? Qual a melhor maneira de colocar em prática o amor, a inteligência emocional e a força de acreditar em si mesmo? A resposta para essas 3 perguntas é relacionando-se. Relacionando-se, você tem muito mais instrumentos para testar aquilo que você descobriu dentro de si mesmo, com a sua interiorização. O relacionamento é a experiência daquilo que foi refletido, é a prova após os estudos, é a exteriorização após a interiorização. E quando falamos de espiritualidade, os relacionamentos são os meios de colocar o autoconhecimento em teste, de testar aquilo que descobriu sobre si mesmo, tanto para descobrir mais coisas sobre si mesmo, quanto para testar e praticar aquilo que descobriu sobre si mesmo. Também para testar sua força de amar, testar sua inteligência emocional, testar sua capacidade de acreditar em si mesmo, vencer as mudanças necessárias nos níveis de consciência para, né, de um nível de consciência, como vimos, a mudança dentro daquele nível e a consequente transformação, que é sair de um nível para o outro. Também para levar a reflexão mental sobre o estado ou sobre o lado pessoal. Então faz uma ponte. Ou uma reflexão espiritual sobre a profissional, ou uma social sobre o pessoal. Então, o relacionamento te ajuda a refletir sobre um campo quando você está tendo experiência em outros. Ajuda a ter essa noção dessa necessidade
de enxergar essa conexão entre os campos da vida e a importância dessa conexão para que você tenha uma evolução integrada nesses campos. Então, os campos da vida são interligados fortemente através dos relacionamentos, pois é necessário inteligência emocional com seu chefe no trabalho, ou força mental para superar um problema pessoal, ou um lado espiritual mais aguçado para ajudar a sua família, e assim por diante. E por tudo isso, a grande importância, né, que demos no assunto relacionamento em duas aulas, nas aulas 12 e 13. E abordando aqui um pouquinho os tipos de relacionamentos. Então, para este curso, dividimos relacionamentos em 8 tipos. O relacionamento consigo mesmo, que é aquele que estamos falando desde o começo do curso, para desenvolver a sua espiritualidade. E que até agora, né, como eu falei, olhamos muito para dentro. Fizemos sim algumas coisas sobre testes né, com outras pessoas, ou imaginar situações com outras pessoas, mas foi muito olhando para dentro. E este é o principal tipo de relacionamento, aquele com você mesmo, pois sem ele não é possível ter sucesso nos demais. Só se pode dar o que se tem, como falamos várias vezes neste curso. E você só pode enxergar as emoções de uma outra pessoa e ter inteligência emocional para entender o que ela está sentindo quando percebeu isso em você. Você só pode dar amor quando se amou. Amor de verdade. Eu não estou falando daquele amor vulgar que foi né, que hoje em dia na sociedade é tão dilacerado. Outro tipo de relacionamento, o familiar. Outro, o íntimo ou amoroso. E aqui eu coloco amoroso entre aspas, porque o amor é fundamental em todos os tipos de relacionamento. Só que acostumamos a ouvir relacionamento amoroso, só aquele que é o íntimo ou conjugal. E já vimos também neste curso que existem 7 tipos de amor, ou de maneiras ou formas de amar. E esses 2 tipos falaremos nesta aula, o familiar e o íntimo. E os outros 5 tipos falaremos na aula 13, que são os relacionamentos com amigos, relacionamentos com inimigos ou desafetos, relacionamentos com conhecidos, relacionamento profissional e relacionamento com desconhecidos. Tá? Então dividimos aí para dar uma visão mais ampla de quando falamos de relacionamentos. E já falamos bastante, né, então, sobre o relacionamento consigo mesmo. Não abordaremos mais, porque essas 11 primeiras aulas foram a respeito disso. E falaremos bastante agora, nessa aula, sobre o familiar e o íntimo, e na aula 13, sobre os demais tipos. E então, voltamos daqui a pouco para o bloco 2, para começarmos a falar sobre o relacionamento familiar. Até já!